Fala pessoal, bem-vindos ao canal Laboratório dos Board Games e hoje eu venho trazer para vocês aqui mais um vídeo de uma partida solo de Mythic Battles Pantheon. Dessa vez eu vou controlar o exército do deus Hades e vou enfrentar o exército Nêmesis do deus Zeus. Para quem não sabe o que é Nêmesis, Nêmesis é como é chamado o modo solo que foi desenvolvido para esse jogo e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem o manual. Além disso, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card de uma partida entre a deusa Atena, que eu controlei, contra o exército do deus Ares, do deus Nêmesis. E nesse vídeo eu explico também com detalhes algumas das regras do modo Nêmesis. Beleza? Vamos lá. Dessa vez, o exército Nêmesis ele é formado pelo deus Zeus, Leão de Nemeia, Hércules, Grifo e Marcias. É um exército que possui 7 cartas de arte da guerra no total e 19 pontos de recrutamento. O meu exército é formado pelo deus Hades, Esfinge, Radamantes, Minotauro, Medeia e Ícaro. Ele possui 6 cartas de arte da guerra e 18 pontos de recrutamento no total. E agora vamos então conhecer aqui o cenário. Esse cenário aqui é chamado de Labirinto do Minotauro e ele contém algumas coisas que a gente não tinha no cenário do primeiro vídeo, que eram as ruínas do Olimpo. Reparem que nesse cenário nós temos essas imagens aqui, delimitadas por essa linha vermelha, que são consideradas paredes. E essas paredes impedem o movimento entre zonas, além disso, impedem também a linha de visão. Tá? Além disso, nós temos aqui essas bordas com essas duas linhas paralelas, que indicam que somente unidades com talento Climb ou unidades voadoras utilizando a ação complexa de voar, de Fast Flight, podem atravessar de uma zona para outra através desse tipo aqui de borda. Beleza? Outra coisa importante é que nós temos essas cabeças de seta aqui. Essas cabeças de seta indicam que unidades que estão atrás dela, ou seja, daqui para cá, estão em uma zona elevada em relação àquelas zonas que estão na frente da cabeça de seta, ou seja, nessa zona aqui. Sendo assim, como aqui é considerada uma zona elevada, unidades que estão realizando um ataque desta zona contra unidades que estão à frente da cabeça de seta, ou seja, em zonas menos elevadas, essas unidades recebem um bônus de mais 1 de ataque, mais 1 de alcance e ignoram obstáculos que bloqueiam linha de visão, incluindo as paredes. Beleza? Vocês vão reparar que eu tenho fichas numeradas naquele lado ali do tabuleiro, de 1 a 5. Cada ficha dessa representa uma unidade do exército Nêmesis, sendo o Zeus a unidade número 1, Leão de Nemeia 2, Hércules 3, Grifo 4, Marcias 5. Essa zona aqui, esse lado aqui do tabuleiro, representa as zonas de entrada do meu exército. Beleza? E aí então, relembrando as condições de vitória, para eu vencer o jogo eu tenho que absorver 4 ônfalos ou eliminar todo o exército Nêmesis. Condições de derrota, o exército Nêmesis destruir 4 ônfalos ou eliminar a minha divindade, que é o deus Hades. Beleza, gente? Então vamos aqui começar a partida. A minha mão inicial, pelas regras do jogo, é formada sempre por 3 cartas de arte da guerra e mais 3 cartas que eu compro do topo do baralho. Comprei uma carta da Medeia, uma do Minotauro e outra da Medeia. Antes de começar, eu vou pensar aqui na minha estratégia. O exército Nêmesis é um exército muito forte, né? É o exército do deus Zeus com maior nível de dificuldade, de acordo com o manual. O meu exército também ele é relativamente forte, mas acredito que a melhor estratégia para vencer essa partida vai ser absorvendo as 4 ônfalos. Porque no combate direto eu acredito que eu não consigo vencer, tá? E aí vocês vão reparar o seguinte, eu tenho 3 ônfalos aqui nessa parte superior do mapa e 4 ônfalos aqui embaixo. A minha ideia é a seguinte, eu vou manter a luta nessa região aqui, nessa zona elevada, e vou tentar trazer pelo menos 2 ônfalos dessa zona aqui de baixo, aqui para cima. De que forma eu vou fazer isso? Com as minhas 2 unidades voadoras, a Esfinge e o Ícaro. E lembrando, utilizando a ação complexa Fast Flight, que é uma ação nova que foi implementada na versão 1.5, eu posso atravessar essas zonas aqui, essas interseções, tá, entre zonas
que são essas linhas duplas. Beleza? Então eu vou tentar fazer isso. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vou iniciar a partida então comprando a primeira carta. Comprei uma carta do Hades. Eu vou iniciar a partida ativando o Minotauro e vou colocar o Minotauro nessa zona aqui. Agora vamos para o turno Nêmesis. Grifo vai ser ativado. O Grifo é a unidade número 4. Vai entrar no tabuleiro nessa zona aqui. Tem a ficha número 4. Meu turno agora, eu compro uma carta, Radamantes. Eu vou ativar o Radamantes e vou colocar o Radamantes também aqui nessa zona. Vamos para o turno do Nêmesis. Zeus vai ser ativado. Zeus é a unidade número 1. Então ele vai entrar no tabuleiro aqui na zona com a ficha número 1. Meu turno, compro uma carta. Comprei mais uma carta do Minotauro. Vamos lá. Se o Zeus for ativado novamente, ele vai andar em direção a essa Ônfalos aqui. E aí essa Ônfalos vai ficar com risco, né, de ser destruída. Eu vou fazer o seguinte. O meu exército não tem muita carta de arte da guerra, tá? Em relação à primeira partida que eu postei no canal, que o exército tinha 11, esse aqui tem apenas 6. Então tem que usar com muita parcimônia, mas eu vou tentar agilizar um pouco o jogo. Eu vou gastar uma carta de arte da guerra para procurar no meu baralho uma carta do Radamantes. Vou colocar essa carta na minha mão. Embaralhar. E vou ativar o Radamantes. Vou andar com o Radamantes uma zona, porque ele tem 1 de movimento. E o Radamantes ele tem o talento Gem Collector, que permite com que ele reivindique Ônfalos que estejam em zonas adjacentes. Então, ó, eu vou reivindicar essa Ônfalos aqui. Dessa forma eu tiro ela do alcance dos Zeus. Vamos para o próximo turno, que é o turno do Nêmesis. Leão de Nemeia vai ser ativado, vai entrar aqui nessa zona com a ficha de número 2. Vou pro meu turno, compro uma carta, Radamantes novamente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa Ônfalos aqui no chão. Eu não gasto ação para isso. Vou gastar uma carta de ativação do Radamantes e vou reivindicar essa Ônfalos aqui. Então essa foi a primeira ação dele. Eu vou fazer só isso. Vamos para o turno Nêmesis. Zeus vai ser ativado novamente. Ó. Então vamos lá. Nessa partida aqui, o exército Nêmesis, ele contém unidades que têm ataque em área, como o Zeus, o Hércules e o próprio Grifo. Tá? No primeiro vídeo que eu postei no canal, não tinha, se eu não me engano, só tinha uma unidade do exército Nêmesis com esse tipo de ataque em área. Então aqui eu escolhi esse exército justamente para poder trazer algumas informações a mais para vocês da dinâmica do modo Nêmesis, tá? E aí quando você vai lá no manual, você precisa verificar algumas coisas, tá? Uma vez que a unidade Nêmesis é ativada. A primeira, você tem que ver se utilizando seus poderes e talentos, a unidade Nêmesis pode realizar um ataque em área para atacar múltiplas unidades. O Zeus tem o poder Lightning, que é um ataque em área de alcance 3, com 9 dados inicialmente, tá? No caso aqui, o Zeus ele não tem como utilizar esse ataque para atacar múltiplas unidades, porque eu não tenho mais de uma unidade na mesma zona, beleza? Então, esse critério aqui ele é descartado, vamos para o segundo. A unidade Nêmesis consegue realizar um ataque melee, né, que é de alcance 0, ou um ataque à distância de alcance 1 ou mais, em uma das minhas unidades? Não, um ataque normal, né? Não, porque o Zeus ele tem 0 de alcance e 2 de movimento. Ele conseguiria chegar no máximo até aqui e ele não conseguiria atacar, né, com um ataque normal o Radamantes. Terceiro, o Deus pode realizar um ataque em área para atacar um único alvo. Aí, ó, o Zeus anda 2. Pode usar o Lightning, o poder dele que tem alcance 3, para atacar o Radamantes, certo? Então esse terceiro critério foi atendido. E o Zeus então vai fazer isso.
tá? Então o Zeus vai andar, ó, 1, 2 espaços e vai utilizar o poder Lightning dele, que é um ataque em área, para atacar uma única unidade. Reparem um detalhe. Tanto o Radamantes quanto o Minotauro estão ao alcance do Zeus, certo? 1 de distância, 2 de distância. O alcance do poder é 3. Mas ele não pode atacar o Minotauro porque eu tenho um bloqueio da linha de visão dele. Esse bloqueio é causado tanto por um elemento 3D, né, que é chamado, que é um pilar, quanto também pela presença de uma unidade no caminho, tá? Então, obrigatoriamente, ele vai atacar o Radamantes. Esse poder utiliza 9 dados inicialmente, como visto ali no dashboard do Zeus. Radamantes tem 7 de defesa. O Zeus tem Mighty Throw, ele tirou um dado em branco. Como o Radamantes está carregando uma Ónfalos, ele preenche um pré-requisito para sofrer, né, para sofrer o efeito desse talento. Então, vou deixar aqui reservado. O Zeus tirou um 5. Para quem não entende como funciona a mecânica de dados desse jogo, eu já postei um vídeo aqui no canal explicando, tá, gente? Então vai lá na playlist e assiste, beleza? Vou descartar esse 1, transformar esse 4 em 5. Esse outro 1 para transformar esse outro 4 em 5. Esse 1 para transformar esse outro 4 aqui em 5. E esse aqui vai ficar de bônus pro próximo assalto. 1, 2, 3 de dano no Radamantes. Eram 2 aqui, né? 3 de dano no Radamantes, mais o Mighty Throw. O Radamantes estava errado aqui, tá? Ele tem 7 de vida, agora ele vai para 4. E ele vai sofrer o Mighty Throw. Pelas regras do Mighty Throw, né? Ele dropa aqui a Ónfalos na zona em que ele está e é empurrado para uma zona mais próxima da zona de entrada. Que no caso é essa aqui. Vamos para o meu turno agora. Eu vou comprar uma carta. Comprei uma carta da Esfinge. Agora essas minhas 2 unidades aqui estão em perigo, porque o Zeus vai poder realizar um ataque em área aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou ativar a Medeia e vou colocar a Medeia em campo aqui. A Medeia é uma unidade que tem o poder Heal, que diz que uma unidade aliada nos arredores da Medeia sofre um dano a menos em cada ataque que as tenha como alvo. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado a Medeia em campo, que eu já poderia ter feito isso, o Radamantes teria tomado 1 de dano a menos, né? Mas enfim, agora vamos lá, vamos seguir daqui para frente. Lembrando que arredores são zonas adjacentes ou a mesma zona, tá? Então ativei a Medeia e vou gastar uma carta de Arte da Guerra para ativar a Esfinge. E vou colocar a Esfinge nessa zona aqui. Por que eu estou fazendo isso? Tanto o Grifo quanto o Leão de Nemeia, como não tem unidades próximas, né, para eles atacarem, eles vão vir em direção a essas Ónfalos aqui, tá? E aí eu não posso deixar eles destruírem essas Ónfalos, porque são 2 Ónfalos que vão ficar aqui e que eles destruindo 2 Ónfalos vão restar só 2 para eu perder a partida. Beleza? Vamos pro próximo turno. Deu Nêmesis. Marsaias vai ser ativado. Ele é a unidade número 5, vai entrar aqui. Vou comprar uma carta. Comprei uma carta do Ícaro, ótimo. Vou ativar o Ícaro e vou colocar o Ícaro nessa zona. Passar meu turno, vamos pro turno Nêmesis. Saiu uma carta de Arte da Guerra, significa que 2 unidades Nêmesis vão ser ativadas nesse turno. A primeira é o Leão de Nemeia. Como ele não tem ataque em área, não tem nenhuma unidade para ele atacar, só resta ele se movimentar em direção a Ónfalos mais próxima, que é essa daqui. Ele tem 2 de movimento. Segunda unidade Nêmesis a ser ativada, o Grifo. A mesma coisa, ele vai se mover em direção a Ónfalos mais próxima, que é essa daqui. Agora vamos para o meu turno. Eu compro uma carta. Comprei uma carta de Arte da Guerra. Eu vou gastar essa carta de Arte da Guerra para procurar uma carta da Esfinge. Vou colocar essa carta na minha mão. Vou ativar a Esfinge. A Esfinge tem 2 de movimento. Vou andar 2 com ela. E vou reivindicar essa Ónfalo.
E vou passar o turno, vamos pro turno Nêmesis. Grifo vai ser ativado novamente. Aí vamos lá. O Grifo ele tem ataque em área, então o que a gente tem que ver? A gente tem que determinar se ele pode, utilizando os talentos e poderes dele, realizar um ataque em área para atacar múltiplos alvos. Não pode, né? Eu só tenho a Esfinge aqui perto. Depois a gente precisa ver se ele pode realizar um ataque de alcance 0 ou um ataque de alcance... um ataque à distância, né? Alcance 1 ou mais, em alguma unidade alvo. Ele pode. No caso, aqui a Esfinge. Ele tem alcance 0, ele pode atacar a Esfinge. Mas tem uma Ônfalos na zona dele. Então a gente precisa olhar a lista de prioridades. A prioridade número 1 é a unidade Nêmesis atacar a divindade. No caso, o Hades nem está em campo ainda. Prioridade 2 é a unidade Nêmesis atacar um monstro ou herói que esteja carregando uma Ônfalos. A Esfinge é um monstro e está carregando uma Ônfalos. Então, o Grifo vai se mover em direção à Esfinge e vai atacá-la com um ataque normal, tá? De alcance 0. O Grifo ele tem 7 de ataque. A Esfinge ela tem um poder que se chama Riddle of the Sphinx. Esse poder diz que quando a Esfinge é atacada por uma unidade, tanto o valor de defesa quanto de ataque dela são reduzidos de acordo com o valor estratégico da unidade atacante. O valor estratégico nada mais é do que a quantidade de cartas de arte da guerra que a unidade dá. Então, por exemplo, o valor estratégico do Zeus é 2, do Leão de Nemé é 0, do Hércules é 1, Grifo é 0, Marsáis é 1. Como o valor estratégico do Grifo é 0, não vai haver nenhuma modificação na defesa da Esfinge nesse momento. Beleza? Então, o Grifo vai atacar com 7 dados, a Esfinge que tem uma defesa igual a 9. O Grifo não tem Mighty Throw, então vou ignorar esse dado em branco. 5. Vou descartar esses 2 dados aqui. Transformar esse 3 em 5. E esses 2 dados aqui vão ficar de bônus para o próximo assalto. O Grifo deu 1 de dano na Esfinge, que vai para 6 de vida. E assim se encerra o turno do Nêmesis. Vamos para o meu turno. Comprei uma carta de arte da guerra. Eu acho que agora... Deixa eu pensar aqui. Se vale a pena já colocar o Hades em campo. Acho que ainda não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o Minotauro. Vou andar com o Minotauro um espaço. E o Minotauro tem um talento Force of Nature. O que esse talento diz? Uma unidade com esse talento pode remover um elemento 3D da zona em que ele está. No caso aqui eu tenho um pilar. Para ganhar mais 1 de ataque e mais 1 de alcance até o final da sua ativação. Então, eu vou remover esse pilar. E o Minotauro que tinha 0 de alcance, agora vai ter 1 de alcance. Além disso, ele ganha 1 de ataque. Então, eu tenho 1 de alcance e 8 de ataque e vou atacar os Zeus nessa zona aqui. Com 8 dados. Os Zeus que tem 9 de defesa. O Minotauro, ele também tem um poder que se chama Bloodthirst, que diz que para cada resultado igual a 5, ele pode rerolar um outro dado. Então, eu tirei 2 dados igual a 5. E aí, eu vou rerolar esse 1 e esse 0. Beleza. Vamos lá, 5. Vou descartar esses 2 dados e transformar esse 3 aqui num 5. E esses aqui vão ficar de bônus pro próximo assalto. Nossa, cara. 1, 2, 3, 4. Dei 1 de dano no Ares. No Zeus, aliás. E assim eu encerro meu turno. Vamos pro turno Nêmesis. Marsáis vai ser ativado. O Marsáis funciona da seguinte forma, tá? Ele tem 0 de ataque, 2 de movimento. E ele tem esse poder aqui que é o Challenge. Em que, quando ele é ativado, ele, pelas regras de comportamento, né, da unidade Nêmesis,
Se ele ainda tiver um token, que no caso ele tem 3, ele vai utilizar esse token na divindade, no caso da minha divindade, né, no Hades. O que acontece? Um deus que está com esse token, quando for ativado, obrigatoriamente vai ter que realizar na sua ativação uma movimentação em direção ao Marsias, de forma que ele chegue o mais próximo possível do Marsias, seja utilizando apenas a ação de andar ou até mesmo de correr, tá? Uma ação complexa de correr. Como não tem o meu deus em campo ainda, o Marsias, a única coisa que ele vai fazer é andar em direção às Ônfalos, beleza? Essa é a regra de comportamento do Marsias como unidade Nemesis. Ele tem 2 de movimento, a Ônfalos mais próxima é essa aqui. Então o Marsias vai andar 1, 2, beleza? Se ele for ativado novamente, ele vai destruir essa Ônfalos, porque o Marsias não ataca nenhuma unidade, tá? Vamos pro meu turno, eu vou comprar uma carta. Comprei outra carta do Minotauro. E eu vou ativar novamente o Minotauro. Vou andar um espaço. Vou utilizar o talento Force of Nature dele para remover esse pilar. E vou atacar o Marsias, porque eu ganhei 1 de alcance. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, eu quero matar o Marsias. Segundo, porque o Hércules ele tem esse poder aqui, ó. Força Hercúlea, né? Em que ele remove um elemento 3D da zona em que ele está e arremessa esse elemento 3D em uma zona alvo com até 2 de alcance e realiza um ataque em área de 7 dados. Então, quanto mais elementos 3D eu remover do mapa, melhor. Eu vou então atacar aqui o Marsias com 8 dados, por causa do bônus de mais 1 de ataque, mais 1 de alcance. Tirei 3 dados em branco. O Minotauro tem Might Throw, mas eu tirei um 5 aqui. Eu vou rerolar só um dos dados em branco. Branco também. Vou manter eles aqui. Vou descartar esses 2 dados e transformar esse 3 aqui num 5. O Marsias ele tem 6 de defesa. Eu vou garantir 1 de dano. E tirei 0. Dei 1 de dano no Marsias. Mas pelo menos eu vou usar o Might Throw nele e vou empurrar ele para essa zona aqui. E assim eu encerro meu turno. Vamos para o turno Nêmesis. Compro uma carta, Leão de Nemeia. E aí vamos lá. O Leão de Nemeia não tem ataque em área, mas ele pode atacar uma unidade minha. No caso, a Esfinge. O Leão de Nemeia tem 0 de alcance, mas essa zona aqui, ó, cabem apenas 2 unidades e já tem, é uma zona lotada. E aí, como eu expliquei com mais detalhes lá no primeiro vídeo, uma unidade com alcance 0 pode realizar um ataque em uma unidade que esteja em uma zona adjacente e que esteja lotada. Então ele vai poder atacar a Esfinge, tá? Mas a gente precisa ver se ele vai atacar a Esfinge ou vai destruir essa Ônfalos. Aí a gente vai para a lista de prioridades. Prioridade 1, atacar a divindade. 2, atacar o herói ou monstro que esteja carregando uma Ônfalos e que tenha a menor defesa. 3, atacar uma tropa com a menor defesa que esteja carregando uma Ônfalos. Nem tem tropa nessa partida. E a 4ª prioridade é destruir uma Ônfalos não reivindicada na zona dele. Ou seja, atacar a Esfinge vem antes na lista de prioridade que destruir a Ônfalos não reivindicada na zona. Então ele vai atacar a Esfinge aqui com 7 dados. E aí, também seguindo aquelas regras, né, que eu já expliquei no primeiro vídeo com mais detalhes, ele tem o talento Torment. Mesmo estando... E o talento Torment diz que, durante ataques de alcance 0, a unidade alvo perde 1 de defesa. Como o Leão de Nemeia está realizando um ataque de alcance 0 de uma zona adjacente, porque essa zona aqui está lotada, durante um ataque é considerado que ele está aqui dentro dessa zona e os talentos se aplicam, tá? Então a Esfinge vai perder 1 de defesa por conta do Torment. Ela não vai sofrer mais nenhum decréscimo na sua defesa, porque o Leão de Nemeia não tem nenhum valor estratégico. 0, descarta aqui. 5, descarta esse 1, transforma o 4 em 5. Descarta esses 2, transforma o 3 em 5. Esfinge está com 8 de defesa.
2 de dano que o Leão de Nemé causou na Esfinge. Vamos para o meu turno agora. Vou comprar uma carta. Medeia. Cara, eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra. E vou buscar uma carta da Esfinge. Para colocar na minha mão. Tem que tirar ela dali. Vou ativar a Esfinge e vou realizar uma ação de Fast Flight, que é uma ação que permite com que a Esfinge ignore qualquer tipo de efeito na zona, efeito de terreno, e ignore qualquer tipo de obstáculo ao movimento, tá? E ela ganha mais 1 de movimento. É uma ação complexa, então, ó, como ela vai ignorar obstáculos como paredes e esse tipo de fronteira aqui, de linha dupla, ela pode atravessar por aqui, ó. Então ela vai andar 1, que ela tem 1 de movimento agora, né? E como ela tá usando a ação de Fast Flight, ela vai se mover mais 1, vai vir para cá. E ela pôde sair daqui porque ela também tem bloco, tá? O Grifo tem bloco, mas ela também. Beleza? Vamos agora para o turno Nêmesis. Uma carta de Arte da Guerra, 2 unidades vão ser ativadas. A primeira é o Hércules, que vai entrar no jogo nessa zona aqui, com a ficha número 3. Outra carta de Arte da Guerra eu ignoro, porque está sob o efeito da primeira. Mais uma. Hércules vai ser ativado novamente. E aí vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ver é se o Hércules pode realizar um ataque em área para atacar múltiplas unidades. Não pode. Segunda coisa, ele pode realizar um ataque de alcance 0 ou um ataque à distância em uma única unidade? Não, porque ele só anda 1 e tem 0 de alcance. Ele chegaria no máximo até aqui. Nem o Minotauro ele ia conseguir atacar. 3. Ele pode realizar um ataque em área para atacar um único alvo? Aí sim. Porque ele pode andar 1 e usar o poder dele aqui, ó, Força Hercúlea, e tacar essa pilastra nessa zona aqui. Tá? Então é isso que ele vai fazer. Eu removo esse elemento 3D e ele vai tacar aqui. Nas regras normais do jogo, quando você realiza um ataque em área, né, numa zona, você acerta tanto as suas unidades quanto as unidades do inimigo. Mas pro exército Nêmesis você não tem fogo amigo, tá? Então ele vai atacar aqui só o Minotauro com 7 dados. Cinco. O Hércules ele também tem esse poder aqui, ó, que tem esse poder feito Hercúleo, que permite com que ele rerole 3 dados quando está atacando ou quando está defendendo, tá? Pelas regras de comportamento da unidade Nêmesis, o Hércules, quando está atacando, vai rerolar os 3 dados com menor valor. Então vou rerolar esse 1 e esses 2 aqui. Ele tirou um 0, que vai ser ignorado. Ele tem Mighty Throw, mas o Minotauro não tem guard, nem está carregando uma Ónfalos, então por isso que eu descartei. 5, descarto esse 1, transformo esse 4 aqui no 5. Descartar esses 2 dados, transformar esse 3 no 5. Minotauro tá com 7 de defesa. Tomou 3 de dano. Vai para 5 de vida. Vamos para o meu turno. Um outro detalhe. Pelas regras normais, a mesma unidade não pode ser ativada 2 vezes no mesmo turno. Mas pro Nêmesis, essa regra não se aplica. É por isso que o Hércules foi ativado 2 vezes no mesmo turno, tá? Vou comprar uma carta. Bom, vamos lá. Eu preciso trazer a Medeia para mais perto, porque ela já teria prevenido dano aqui no Minotauro. Eu vou ativar a Medeia. E vou andar com a Medeia para essa zona aqui. Vou andar 2. Vou correr com ela para cá. Além disso, eu ativo a Esfinge agora para vir com ela para cá. Acho que eu vou ativar a Esfinge para pegar essa Ónfalos aqui, cara. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ativar a Esfinge. Vou largar essa Ónfalos aqui, que não gasta ação. Vou andar com ela um espaço e vou reivindicar essa Ónfalos aqui.
Essa que eu deixei aqui, eu posso pegar com Radamantes, tá? Vamos pro turno do Nemesis agora. Marsaias vai ser ativado. Como a minha divindade não está em campo, ele vai andar em direção ao Folos mais próxima, que é essa aqui. Vamos para o meu turno. Compro uma carta, Radamantes. Ótimo. Vou ativar o Radamantes. Vou andar com ele uma zona e vou reivindicar essa Ónfalos. Por conta do talento Gem Collector dele. Vou passar o turno. Vamos para o turno Nemesis. Hércules vai ser ativado novamente. Agora, o Hércules, ele... a gente precisa verificar, né? Quais são as condições de ataque dele. Ele pode realizar um ataque em área? Não pode. Eu não tenho mais de uma unidade na mesma zona. Ele pode realizar um ataque corpo a corpo, né? Que ele tem alcance 0 contra uma unidade. Ele pode atacar aqui o Minotauro. Como não tem Ónfalos na zona dele, é o que ele vai fazer. Ele vai andar 1 e vai atacar o Minotauro aqui com 8 dados. Só que o Minotauro dessa vez, ele tem 7 de defesa, só que essa zona aqui é uma zona de ruína, tá? Independente de ter o elemento 3D ou não, o efeito dessa zona aqui é o seguinte. Se uma unidade está recebendo um ataque de alcance 0, que é o caso aqui, ela recebe mais 1 de defesa. Então o Minotauro agora está com 8 de defesa e ainda previne 1 de dano por conta da presença da Medeia aqui em uma zona adjacente. O Hércules vai rerolar os 3 dados com menor valor. É esse 1, 2 e 3. Então vamos lá. Descarto esse 2, transforma esse 4 aqui em 5. Descarto esse 3, transforma esse 4 no 5. Descarto esse 4, transforma o outro 4 aqui num 5. E esse aqui fica sobrando. Como a unidade tem 7 ou mais de defesa, pelas regras Nemesis, a unidade eu tenho que gerar a maior quantidade de dados possível com valor igual a 5 para ir para o segundo assalto, tá? Então, ó, o Hércules deu... Ele tá com 8 de defesa, ó, 2, 3, 1 de dano, 2 de dano, e aqui chega no máximo a 2. Então ele deu 2 de dano no Minotauro, mas por conta da presença da Medeia, ele vai tomar só 1. Vamos para o meu turno, vou comprar uma carta. Comprei uma carta do Minotauro. Eu acho que já tá na hora de eu ativar o Hades. Acho que ainda não, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o Minotauro, vou andar com o Minotauro pra cá. O Minotauro tem bloco, então ele não fica preso pelo Zeus nem pelo Hércules, que tem bloco também. E vou atacar o Marsaias, tá? Vou utilizar o talento Force of Nature dele para remover esse pilar e ganhar mais 1 de ataque. Então ele vai atacar o Marsaias com 8 dados. Como é uma zona de ruína, o Marsaias recebe bônus de 1 de defesa. Então ele vai defender com 7. Beleza, ó. Might Throw, que eu posso dar. Tirei um 5, vou rerolar esse 1 aqui. Beleza. Vou descartar esse 2, transformar esse 4 aqui num 5. Descartar esse 3, transformar esse 4 no 5. E vou descartar esse 3 para transformar o outro 4 em 5. E aí eu vou rerolar esses dados aqui no segundo assalto. 1 de dano e tá com 7 de defesa, né? 1, 2, 3 de dano, mais o Might Throw. Então o Marsaias agora vai para 1, 2, 3, 1 de vida apenas. E eu vou lançar ele, eu vou jogar ele pra cá. E eu vou passar a minha vez.
Quantas vezes eu ativei o Minotauro? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Então acho que eu não vou lançar ele pra lá, porque eu tenho que matar ele. Eu vou arriscar lançar ele pra cá e perder essa Ônfalos aqui. Porque eu tenho que eliminar ele antes de colocar o Hades em campo. Então ao invés de lançar ele pra lá, eu vou lançar ele pra cá. Que aquele é alvo tanto da Medeia quanto do Radamante. Apesar de eu correr o risco dele destruir a Ônfalos, né? Inclusive, não sei se eu gasto essa carta de Arte da Guerra. Não. Vou deixar assim. Vou passar o turno. Nêmesis. 2 unidades vão ser ativadas. Ignoro a segunda carta de Arte da Guerra. Ignoro a terceira. Marsaias vai ser ativado aí, ó. Ele vai destruir a Ônfalos, infelizmente. E aí, imediatamente, eu pego uma carta de Ônfalos e coloco no topo do baralho do Nêmesis. Só que agora, eu ainda tô sob efeito daquela carta de Arte da Guerra. Então, ó, quando eu comprar essa carta aqui, ela não vai ter efeito, tá? Zeus vai ser ativado. Vamos lá. Zeus consegue utilizar um ataque em área para atacar múltiplas unidades? Não. Minhas unidades estão cada uma em uma zona. Ele pode realizar um ataque de alcance 0, né? No caso, porque ele tem alcance 0 em uma unidade minha? Pode. Tanto na Medeia, quanto no Minotauro, quanto no Radamante. E aí a gente tem que ver lá a ordem da lista de prioridade, né? Número 1, Divindade, não tem. Número 2, Herói ou Monstro carregando uma Ônfalos com a menor defesa. O único monstro meu carregando uma Ônfalos é a Esfinge. E o Zeus, mesmo estando aqui, como ele tem alcance 0, ele ganha só 1 de alcance, ele não consegue atacar ela. Prioridade 3, Tropa com a menor defesa carregando Ônfalos, não tem tropa. 4, destruir a Ônfalos não reivindicada na sua zona, não tem. 5, Herói ou Monstro com a menor defesa. Aí vamos lá. Nesse momento, o Herói ou Monstro com a menor defesa que está ao alcance, né, aqui do Zeus, que ele pode atacar, é a Medeia. Então o Zeus vai andar para cá e vai atacar a Medeia, que tem 6 de defesa. O Minotauro tem 7, o Radamante tem 7. Então ele vai atacar a Medeia com 8 dados. Caraca, 5, 5, 5, 5. Vou descartar esse 1 para transformar esse 4 em 5. Ela tem 6 de defesa, então ó, vou garantir 2 de dano aqui com Zeus. Vou rerolar esses dados. Ele deu mais 3, ele deu 5 de dano na Medeia nesse turno. A Medeia agora vai para apenas 1 de vida, tá? Lembrando que esse poder dela aqui, ó, o Rio, não serve para ela, tá? Caraca. Vamos para o meu turno. Vou comprar uma carta. Comprei uma carta do Hades. Vou fazer o seguinte. Eu vou ativar a Medeia e vou atacar o Marsaias, tá? Ela tem 4 de ataque. Vai cair atirando, né? Marsaias está com 1 de vida e 5 de defesa. Bom, morreu. Beleza. E aí, reparem uma coisa. O Hades, ele tem um poder que é o Soul Culling. Esse poder é um poder do tipo permanente, tá? E quando a gente vai lá nas regras do jogo, diz que poderes do tipo permanente, né? Poderes do tipo permanente, que são representados por esse asterisco aqui, eles podem ser usados cada vez que uma de suas condições são preenchidas, até mesmo se a unidade realizar uma ação complexa ou se ele não está no tabuleiro, tá?
Então, ó, como é um poder permanente, tá? E pode ser usado, né? Mesmo com a unidade fora do campo, fora do tabuleiro, esse poder diz que sempre que uma unidade é destruída, eu compro uma carta e o Hades recupera 1 de vida, né? Previamente perdido. Ele não vai recuperar 1 de vida, porque ele não tá nem em campo, mas eu vou comprar a carta, tá? Então, ó, comprei a carta do Ícaro aqui. Beleza? A unidade foi destruída. E vou passar o meu turno. Vamos pro turno Nêmesis. Grifo vai ser ativado. O grifo tem 3 de movimento. Ele consegue atacar a esfinge, que está carregando uma Ónfalos. Como não tem Ónfalos na zona dele, ele vai atacar. Então ele vai andar 1, 2, 3. Vai atacar a esfinge com 7 dados. Esfinge que está com 8 de defesa no momento. Caramba. 5, 5. Descarta esse 2, transforma o 4 em 5. Esses aqui vão ficar de bônus. 1, 2, 3 de dano na esfinge, que tá com 1 de vida agora. Vou pro meu turno, compro uma carta. Ícaro. Quantas vezes eu ativei a esfinge? 1, 2, 3, 4. Caramba. Eu dei mole. Eu podia ter usado uma manobra de evasão. O que é manobra de evasão? Quando uma unidade voadora, né, está sofrendo um ataque de alcance 0 de uma unidade não voadora, eu posso gastar uma carta de Arte da Guerra para realizar uma manobra e assim eu evito o ataque, tá? Eu esqueci de fazer isso, eu tinha uma carta de Arte da Guerra. Enfim, como eu esqueci, já passou, já foi. Vamos para o meu turno. Eu preciso rodar o meu deck aqui antes que a esfinge morra. Eu vou fazer o seguinte. Radamantes. 1, 2, 3 ativações, 4 ativações também. Eu tenho que pegar ou essa Ónfalos ou essa aqui para trazer para cá. Vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o Ícaro e vou usar uma ação de Fast Flight com ele, tá? Ele vai ganhar 1 de movimento e ignora qualquer tipo de efeito de terreno, né? Ou de efeito de borda, né? E eu vou voar com ele, ó, 3 espaços. 1, 2, 3. Vou vir com o Ícaro pra cá. 1, 2. Pra cá não. Senão ele vai ser bloqueado. Vou vir com ele pra cá. Uma carta eu usei para ativar, a segunda carta eu trouxe ele para cá, a terceira tá na minha mão, vai ter mais uma carta aqui. Eu vou passar meu turno, vamos pro turno Nêmesis. Leão de Nemeia. Leão de Nemeia, ele tem 2 de movimento, 0 de alcance, essa zona não tá lotada, então obrigatoriamente o Leão de Nemeia vai destruir essa Ónfalos que está na zona dele. E aí eu pego uma carta de Ónfalos e coloco no topo do baralho do Nêmesis. Vou pro meu turno agora, compro uma carta. Comprei uma carta da Medeia. A Medeia tá prestes a morrer. Eu vou deixar a carta dela aqui, porque aí eu vou poder utilizar como uma carta de Arte da Guerra, né, mais pra frente. Pelas regras, a gente pode usar 2 cartas de ativação de unidades que já foram destruídas como uma carta de Arte da Guerra, tá? E eu vou, nesse momento... Se eu ativar o Hades, o Zeus consegue chegar nele. Mas se eu colocar o Hades nessa zona aqui,
O Zeus, se ele entrar aqui, como tem o Ícaro, ele não vai poder andar, porque sempre que uma unidade entra numa zona com uma unidade inimiga, mesmo que ela tenha mais movimentos, ela tem que interromper. Então por aqui ele não chega, por aqui muito menos. Eu vou ativar o Hades então, eu vou colocar o Hades aqui nessa zona. E vou passar meu turno. Comprei uma carta de Ônfalos. Essa carta aqui, todas as unidades Nêmesis vão curar 1 de vida. No caso, só o Zeus que perdeu vida. E 2 unidades vão ser ativadas agora. Zeus vai ser ativado. Pela lista de prioridades, ele atacaria minha divindade, mas como ele tem alcance 0, ele não tem como atacar. Porque se ele vier para cá, ele vai ter que interromper o movimento. Vamos ver, ele pode realizar um ataque em área para atacar múltiplas unidades minhas? Não. Aí ele vai utilizar um ataque melee, né, que é a segunda possibilidade. Seguindo a ordem de prioridade, ele vai atacar o herói ou monstro com a menor defesa. No caso aqui, a Medeia. Ele vai atacar a Medeia com 8 dados. Medeia com 5 de defesa e 1 de vida. Morreu. Como a Medeia morreu, eu ativo o poder do Hades, em que eu compro uma carta e ele cura 1 de vida, mas ele não tem vida para curar, né? Vamos para a segunda ativação do Nêmesis. Hércules vai ser ativado. Vamos lá. O Hércules consegue atacar mais de uma unidade minha, né? Com ataque em área, não. Ataque melee, ele pode atacar o Radamantes ou o Minotauro. Eu preciso ver qual dos dois tem a menor defesa. Ele vai atacar... O Minotauro está com 7, o Radamantes está com 7. Nesse caso tem um empate. Para desempatar, eu tenho que ver se eu tenho que utilizar o Hércules, né, da melhor forma possível, que ele possa usar também o talento dele, que é o bloco. O bloco ele não consegue usar no Minotauro, que tem bloco também. O Radamantes ele não tem bloco. Então, ele vindo para cá, ele vai, né, fazer uso desse talento dele. Então ele vai andar 1 e vai atacar o Radamantes aqui com 8 dados. Radamantes que está com 8 de defesa agora, por conta do terreno de ruína. Ele vai rerolar os 3 dados. Bom, 2 zeros, mas como o Radamantes não tem bloco e nem está carregando uma Ônfalos, ele não vai receber não vai tomar Mighty Throw. Então vou descartar esses 2 dados, transformar esse 3 num 5. E aqui garanto 1 de dano, ele vai dar 1 de dano no Radamantes. Agora vamos para o meu turno, eu vou comprar uma carta. Comprei uma carta do Hades. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou utilizar a ação complexa Fast Flight com o Ícaro, tá? No manual vem dizendo que unidades voadoras realizando a ação de Fast Flight não são interrompidas, né, por unidades inimigas que ocupam áreas pelas quais eles sobrevoam. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar essa ação de Fast Flight com o Ícaros, tá? Vou ativar ele. É uma ação complexa e vou vir com ele para cá. Ele ignora aqui o Zeus, tá? Além disso, eu vou gastar uma carta de Arte da Guerra e ativar o Hades. E vou andar com o Hades 2 espaços, porque ele tem 2 de movimento, e vou atacar. Ele tem 1 de alcance, eu posso atacar tanto o Hércules quanto o Zeus. Eu vou atacar o Zeus com 7 dados. Esses 2 zeros aqui não tenho o que fazer com eles. Vou descartar esse 1, transformar esse 4 em 5. Deixar esses 2 de bônus. O Zeus tem 9 de defesa. 1 de dano que o Hades deu no Zeus. E assim eu encerro meu turno. Vamos pro turno Nêmesis. Leão de Nemé vai ser ativado. Tem 2 de movimento.
vai se mover em direção a Onfalos não reivindicada mais próxima, que no caso é essa daqui, né? E tem climb, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Essa é a mais próxima. Então ele vai andar 1, 2, 3 para cá. Vamos para o meu turno. Eu compro uma carta. Eu vou ativar o Ícaro. Vou reivindicar essa Onfalos. E vou andar com o Ícaro 2 espaços. 1, 2. Beleza? E eu vou ficar com o Ícaro ali. Beleza. Além disso, eu vou gastar as 2 cartas de ativação da Medeia como uma carta de arte da guerra para ativar o Hades e vou absorver uma Onfalos. Uma vez que eu absorvo uma Onfalos, eu ganho uma carta de Onfalos. Coloco na minha mão. Vamos para o turno Nêmesis agora. Como não tem carta para comprar, eu embaralho o descarte. Vou ativar então a primeira unidade Nêmesis, Marsyas. Marsyas está morto. Quando uma unidade Nêmesis é eliminada, eu tenho que ir removendo as cartas dele do baralho, tá? Vamos para a próxima. Uma carta de arte da guerra, 2 unidades vão ser ativadas. Uma carta de Onfalos eu ignoro. Leão de Nemeia vai ser ativado. Aí vamos lá. O Leão de Nemeia tem 2 de movimento, certo? Ele tem climb. E essa zona aqui onde está a minha divindade, que é a prioridade número 1 dele, está lotada. Cabem 4 unidades e tem 4. Ó. Tem o Hades, Radamantes, o Ícaro e o Hércules. Tá? Então, mesmo com alcance 0, o Leão de Nemeia consegue atacar aqui de uma zona adjacente. Então ele pode atacar tanto daqui de onde ele está, pode atacar daqui ou daqui. E tem climb, ele atravessa esse tipo aqui de fronteira, tá? Entre zonas. Como ele tem 3 zonas possíveis, eu tenho que ir para o critério de desempate, tá? Essa zona aqui é uma zona que vai dar um bônus para ele de defesa em ataque corpo a corpo. Então, ó, ele vai vir para cá e vai atacar a minha divindade, que é o Hades aqui, vai atacar com 7 dados. E, como é considerado que durante o ataque ele está aqui dentro, o efeito do Torment vai funcionar, tá? Então ele vai aplicar o Torment, o Hades que tem 9 de defesa vai ficar com 8, mas como eu estou numa zona de ruína, eu ganho mais 1. Então, continua sendo 9 de defesa. Esses 2 aqui eu ignoro. Descarto esse 1, transformo 4 em 5. Descarto esses 2 dados, transformo 3 em 5. 1 de dano no Hades. Vamos para a próxima unidade, Arte da Guerra. Hércules vai ser ativado. O Hércules vai atacar o Hades também, com 8 dados. Ele vai rerolar os 3 dados com menor valor. Esse 0 aqui descarta. Descarto esse 1, transformo 4 em 5. Descarto esses 2 dados, transformo 3 em 5. O Hades tá com 8 de defesa, mas como é uma zona de ruína, ele ganha 1, tá com 9. Então, 1, 2 de dano no Hades. Agora é o meu turno, eu compro uma carta. Comprei uma carta do Hades. Vou ativar o Hades e vou absorver uma Onfalos. E ganhar mais uma carta de Onfalos. Vamos pro turno Nêmesis. Zeus vai ser ativado. Vai utilizar o Lightning dele aqui, porque ele consegue atacar múltiplas unidades. Então, vamos lá. Ele vai atacar com 9 dados em área aqui, tá?
O seguinte, como é um ataque em área, a gente tem, ele vai, a ordem de ataque, né, é a lista de prioridades na ordem inversa. Então, o último aqui da lista de prioridades é o Radamante, que é um herói que não está carregando uma Ônfalos, tá? Então, o Radamante que está com 6 de defesa, provavelmente vai morrer agora. 3 dados em branco. 5, 5. 1 de dano. 2 de dano. Descarto esse 1, transformo 4 em 5 para rerolar. 3 de dano. Radamante acaba de morrer. Como o Radamante morreu, o efeito do Hades é ativado, o efeito do poder dele. Eu compro uma carta e o Hades recupera 1 de vida. Seguindo a lista de prioridades na ordem inversa, agora o Zeus vai atacar o Ícaro. Tirou um dado em branco, mas o Ícaro não tem guarda, mas está carregando uma Ônfalos, vai sofrer Mighty Throw. Descarto esse 1, transformo 4 em 5. Tenho 5 aqui, descarto esses 2 dados, transformo 3 em 5. Esses 2 aqui vão ficar de bônus para o próximo assalto. 1, 2, 3 de dano no Ícaro, que vai para 2 de vida. E ele vai sofrer o Mighty Throw, vai dropar a Ônfalos. Pelas regras do Mighty Throw, ele vai ser movido para a zona mais próxima da zona de entrada, que é essa daqui. Isso está melhor explicado no primeiro vídeo do canal, tá, gente? Na Athena versus Ares. Assiste lá. E agora, o Zeus vai atacar o Hades. Um dado em branco, não serve para nada. 5, 5, descarto esse 1, transformo 4 em 5. Descarto esses 2 dados, transformo 3 em 5. O Hades está com 8 de defesa. 1, 2 de dano. Vai para 5 de vida. E assim se encerra a ativação do Nemesis. Vamos para o meu turno. Eu preciso comprar uma carta. Como eu não tenho baralho, eu reembaralho, né, o meu descarte para formar um novo deck. Imediatamente, assim que eu embaralho o meu descarte, eu tenho que adicionar uma carta de Arte da Guerra ao topo do baralho Nemesis. Então eu vou comprar uma carta. Vou gastar uma carta de Arte da Guerra para buscar uma carta do Hades. Colocar essa carta na minha mão. Vou ativar o Hades para absorver mais uma Ônfalo. E ganho mais uma carta de Ônfalos aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou remover de jogo uma dessas cartas de Ônfalos aqui que está na minha mão. Remover de jogo para recuperar 1 de vida aqui do Hades, que precisa sobreviver mais esse turno só. Vamos para o turno Nemesis. Uma carta de Arte da Guerra, 2 unidades vão ser ativadas. A primeira é o Hércules, que vai atacar o Hades aqui com 8 dados. Ataque de alcance 0, numa zona de ruína. O Hades está com 8 de defesa, então 7 mais 1. O Hércules não vai usar Mighty Throw no Hades, porque ele não tem guarda nem está carregando uma Ônfalos. Então vou rerolar os 3 menores dados. Vamos lá, descarto esse 2, transformo esse 4 em 5. 5, 5, 5. Descarto esse 3, transformo 4 em 5. Descarto esse 4, transformo esse aqui em 5. 8 de defesa. 1, 2, 3 de dano. O Hades vai para 3 de vida. Segunda unidade de Nemesis a ser ativada. Cara, eu não acredito, velho.
O Hércules vai ser ativado de novo. Vai atacar o Hades com 8 dados. O Hades agora tá com 7 de defesa. Vou rerolar os 3 menores dados. 5, 5. Vou descartar esse 2 e transformar o 4 em 5. Descartar esse, transformar esse 4 aqui em 5. 1 de dano ele vai garantir. Dois de dano. O Hades vai para 1 de vida. Assim se encerra a ativação do Nêmesis. Eu compro uma carta. Gasto uma carta de Ônfalos para procurar uma carta do Hades no meu deck. Coloco na minha mão. Eu ativo o Hades para absorver a última Ônfalos. E assim eu atendo a uma das condições de vitória, que é absorver 4 Ônfalos, e venço a partida. Bom, gente, essa foi mais uma partida solo de Mythic Battles Pantheon. Essa partida foi muito apertada, né? Mais um turno provavelmente eu perdia. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixem like aí no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Comentem aí embaixo o que vocês acharam, deem sugestões de exércitos, né, para o próximo vídeo. Beleza, gente? Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Então, um abração aí para todo mundo. Tchau, tchau.